Ele diz assim: pessoal, o que vocês acham do impacto do desemprego e da inflação? Será que estaremos a vivenciar a desgraça é, da estagnação dos anos 80? Você pode responder, Almi, a pergunta aí do Gustavo? Sim, sim. Agradecer ao nosso amigo Gustavo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez e ele participou de uma mesa redonda comigo aqui pela Web Rádio Censura Livre, colaborador lá do nosso programa, Economia Fácil, que vai ao ar todas as quintas-feiras, né? Então a gente aproveita e já faz a propaganda do programa. Ele não está em edições inéditas, né? Porque a gente está num período aí de recesso meu e da equipe. A gente abriu uma exceçãozinha aqui para dividir essa bancada maravilhosa aqui com o Manuel e com o Antônio. Então, respondendo ao Gustavo, é um tema importante, porque a classe trabalhadora vem sofrendo muito com esses dois fatores ao longo de 2020, né? Com algumas precisões, né? A primeira coisa, a inflação oficial do nosso país não está tão alta assim, né? O IPCA e os outros índices, que são os principais, como o IGPDI, tem tantos outros, que não vem aqui ao caso. Mas isso mostra a tristeza que está a economia brasileira, na qual alguns preços, principalmente aqueles preços que afetam os setores mais pobres da população, estão subindo muito, né? Principalmente os alimentos, a cesta básica de maneira geral, vários dos serviços industriais de utilidade pública, né? Que são os serviços são também chamados de preços administrados, que são as concessões, né? Telefonia, energia elétrica, transporte, que afetam muito, pesam muito no bolso do trabalhador, especialmente o trabalhador mais pobre, e que são administrados esses preços são administrados pelos governos, não são preços livres, mas também deram uma disparada. Em compensação, um conjunto outro de preços na economia brasileira caiu bastante, e caiu bastante porque a demanda na economia está fraca. E por que a demanda está fraca? Porque o poder de compra das famílias foi muito afetada nos últimos meses. Por que isso? Aumentou o desemprego, ou muitas pessoas tiveram queda no seu faturamento, não só pelo fechamento do comércio, não estavam podendo trabalhar, vender, etc., mas porque as pessoas também estão com medo de gastar ou também tiveram sua renda afetada e não estão consumindo, né? Estão gastando menos. Então, nós temos um efeito, uma espiral descendente, tá, na renda do trabalhador, por um lado, e, por outro, uma espiral ascendente nos preços. E eu falo uma espiral porque cada vez que aumenta, esse próprio aumento força o próximo aumento. Então, ele vai girando, né? Igual um efeito lá de um furacão, né? Ele vai girando, ou para cima, ou para baixo, um tornado. Esses dois estão afetando bastante, como eu já disse, a classe trabalhadora, e quanto maior a renda do trabalhador, ou mesmo passa a virar empresário e grande empresário, ele é menos afetado. Porque quais são os preços que aumentaram? Como eu disse, os alimentos, porque nós estamos tendo problema nas commodities. Houve, no caso brasileiro, uma exportação. Não houve no Brasil uma queda da safra que afetasse. Muito pelo contrário, tivemos a safra recorde. Mas o que aconteceu é que não houve nenhuma política no nosso país de abastecimento. E em vários países que houve até crises de abastecimento, não necessariamente na produção, mas na distribuição de alimentos, esses países correram para comprar e fazer estoques, né? No meio do ano se falava da China, que a China estava tendo uma corrida, o governo chinês orientou
as suas empresas de abastecimento, suas grandes distribuidoras, né, seus grandes atacadistas, a fazerem estoques, inclusive, estratégicos. E o agronegócio brasileiro exportou, pouco se importando com o mercado interno. E nos últimos anos nós não temos mais políticas de estoques estratégicos, de preços, inclusive principalmente para garantir preço para baixo, para distribuir para o trabalhador. E essa renda do agronegócio está concentrada principalmente aonde? No grande proprietário de terra e nas trades, né, que comercializam os produtos agropecuários. O agricultor familiar, ele, por várias questões, ele produz pouco commodity, ele é muito mais focado em hortaliças, e eles tiveram dificuldades ao longo da pandemia, e uma outra política pontual para ajudar a escoar a produção deles, e a gente até precisa chamar atenção para os trabalhadores dos órgãos como Conab, Embrapa, Emater, Ministério da Agricultura, né, os operadores e alguns gestores que tiveram preocupação com isso, certo? Em proteger a agricultura familiar, porque se eles tivessem se quebrado durante a pandemia, no pós-pandemia, ou agora em 2021, a gente teria mais problemas de abastecimento, não só focalizado no preço, mas também em itens de hortifruti grangeiros. Então, por que eu falo isso tudo? Porque a desgraça da inflação brasileira não é naquilo que é atribuída. Contas públicas, descontrole das contas públicas, problema de excesso de moeda, isso tudo não chega a ser um fake news, mas é um discurso equivocado da imprensa, porque a imprensa é controlada pelo mercado financeiro. Então, ela vende um receituário, né, de tratar a economia, de curar a economia, tal como aqueles médicos do século XVI, XVII, XVIII empurravam sangria para os moribundos. E o cara acabava morrendo por causa da sangria e não nem mesmo da doença que ele tinha. Então, é um diagnóstico errado, é um tratamento ainda mais errado, que leva a forte crise. E aí o discurso agora, no momento, inclusive, de desemprego, e agravado, porque em grandes empresas multinacionais querem, inclusive, se afastar estão sofrendo, né? Não que eles estão tendo prejuízos mundiais, mas estão sofrendo e precisam refazer suas estratégias de negócio, né? Tirar daqui para botar em outro lugar que é mais vantajoso, porque custos, ou porque o mercado demandante foi menos afetado, que, por exemplo, o mercado brasileiro, né? O que os políticos e os especialistas, pensados pela grande imprensa, acabam falando é que o Brasil precisa de mais reformas neoliberais. E vocês vejam, fizemos o ajuste fiscal em 2015, não melhorou, não gerou os empregos, e a economia não se recuperou, né? Ainda com Joaquim Levy. Nós fizemos com Temer e Meirelles reforma trabalhista e teto do gasto público, e a economia não melhorou. Com Bolsonaro e Guedes, reforma da Previdência e a segunda camada da reforma trabalhista, que foi a Lei de Liberdade Econômica, e a economia não melhorou, só afunda. Vale lembrar que, como estava a economia em janeiro, fevereiro, antes da pandemia, né? Estava uma porcaria, certo? Agora o Guedes vem falar aquela patifaria dele de curva em V, enquanto a equipe econômica dele, em reuniões privadas, a gente sabe que falou, olha, as mortes da pandemia vai ajudar nas contas da Previdência Social, da saúde. Eles falaram isso mesmo, a gente sabe dos bastidores, eles falaram isso, porque eles têm uma outra lógica, de uma necroeconomia, né? E essa necroeconomia não se resume à equipe econômica de Bolsonaro, ou
a dita setor antagônico, Rodrigo Maia, Dória, também em alguma medida. Por isso que não se enfrenta com profundidade com Bolsonaro. Ou mesmo a oposição de centro-esquerda, também, porque nos estados eles aplicam políticas similares. Porque terminou a reforma da Previdência da União, eles correram para fazer as reformas da Previdência dos estados e municípios. Então, há um bolsonarismo econômico. E que a sua raiz não está em Bolsonaro, mas está na classe empresarial brasileira. Porque ela não tem projeto nacional, ela não está nem aí para a nação, certo? E especialmente para os pobres. É por isso que defendo que a gente precisa varrer e eliminar essa classe empresarial, certo? E nós, trabalhadores, assumirmos a gestão da produção. Se a Ford quer ir embora, ampliando o desemprego, nós temos que assumir as plantas da Ford para começar a produzir nossos próprios veículos, um veículo nacional, numa gestão sob o controle dos trabalhadores, né? Porque não queremos mais EcoSport, queremos o quê? Caminhões, ambulâncias, fabricação de locomotivas para metrô, para VLT, porque isso sim vai combater o desemprego e vai garantir o abastecimento para eliminar a questão da inflação. Além disso, a própria reforma agrária para que o pequena produção amplie a produção de alimentos e a gente não fique na mão do agronegócio produtor de commodities. Antônio.